Oi, tudo bem? Como vocês estão? Bastante tempo, né? Olha que no outro vídeo eu já falei que saudade, quando a gente não se via, agora então, né? Mais tempo ainda. A gente aprende a conviver, né? Dessa forma. Até quando? Não sei até quando não. Mas vamos nos encontrar, né? Vamos lá pro horto lá de Niterói para nos reunir, fazer uma atividade ao ar livre. A gente estava cheio de programação, né? Nas aulas que seriam dessa forma. Mas não foi por enquanto. Mas é possível, tá? Não agora, mas é possível sim. E eu tô aqui com vocês hoje de novo para conversar sobre um tema eu acho muito interessante, porque todo momento acontece com a gente e as pessoas não se dão conta disso. E se a gente comenta algo sobre isso, as pessoas falam assim, não, isso não é. Vou falar o nome logo, conflito. Se a gente fala assim, alguém está em conflito, a gente fala assim, não estão não, nem estão brigando. Quem disse que conflito é briga? Conflito é algo tão necessário e tão importante, claro, de forma administrada. A gente tem que saber administrar os conflitos, porque senão eles podem gerar briga sim, tá? Conflito está no nosso dia a dia, conflito acontece a todo momento. Entre eles, eu poderia colocar aqui agora, até porque o nosso tema é relação interpessoal, do conflito interpessoal. O que seria um conflito interpessoal? Conflito entre pessoas. E quando eu dei agora o exemplo de que não estão brigando, se a gente falar assim, as pessoas vivem num grande conflito. Aí alguém fala assim, nem sempre, nem estão brigando. Conflito do dia a dia, conflito não é briga, não é desentendimento, não é confusão, não é guerra, mas o conflito, sim, pode gerar briga entre as pessoas, pode gerar confusões, guerras. O que acontece entre as pessoas, entre grupos de pessoas, não só pessoas assim, duas, né, mas em grupos de pessoas, entre países, entre nações diferentes, né? São os conflitos. A gente, quando dá um exemplo desse, a gente coloca até como algo de grande potencialidade, grandes até destruições. Mas, como eu falei que pode ser algo do dia a dia, como seria um exemplo, né? Entre pessoas seria algo de qualquer divergência de percepções. A gente já trabalhou esse tema, sempre eu faço um comentário e eu já trouxe aqui para vocês o tema de percepção. E a percepção é isso, o que cada um pensa, o que cada um quer. E quando a gente está junto com pessoas, o que acontece? O conflito. O que eu penso é importante para mim. E aí, quando eu estou com outra pessoa, com mais uma ou mais algumas pessoas, as pessoas comentam sobre isso. E quando alguém tem uma opinião, uma percepção diferente da minha, já é um conflito. Não estou dizendo que a gente está brigando, não, longe disso. Mas a gente tem opiniões diferentes. A gente tem percepções diferentes. Eu gosto do branco, outro gosta do preto. Eu gosto do amarelo, outro gosta do vermelho. Né? Eu quero pizza, o outro quer hambúrguer. Isso tudo é conflito. A partir do momento que a gente tem um conflito desse e a gente decide o que fazer, o que comer, enfim, o conflito ele é sanado. Como assim? O exemplo de algo de comer. Eu quero pizza, o outro quer hambúrguer. A gente está no conflito, porque a gente está diante de diferentes gostos, diferentes preferências, né? E aí é o seguinte, então vamos comer pizza. Pronto, nesse momento aquele conflito de decidir o que ambos querem comer foi decidido. Conflito eliminado. Vamos pedir um refrigerante para cada um ou um só para os dois. Outro conflito. Tá? Então, assim, exemplos simples, bobos como esse, mas assim,
fato. A partir do momento que a pessoa fala assim, então tá, então compra um só para nós dois, a gente divide, a gente faz até uma economia, isso é legal. Quando a gente fala assim, não, cada um toma um, até porque eu quero um tipo, você quer outro, também houve uma decisão. Mas quando a pessoa fala assim, vamos cada um tomar um, outro fala assim, não, é muito melhor tomar um só, a gente divide, sai até mais barato. Não acho barato. Por causa de 2, 3 reais, assim as pessoas reagem. E aí o que acontece? O conflito persiste. Esse conflito que não está sendo administrado por essas duas pessoas, nesse exemplo como esse de comer, tá? É um conflito que já é destrutivo. Numa dessa, pode haver uma briga. Porque só você decide, só você acha que o que você pensa é melhor, e aí vem essas situações. É interessante que com relação ao conflito, a gente partindo para o mundo da viagem, né, num passeio, eu lembro de uma situação, uma pessoa falou assim para mim, queria muito viajar, e a pessoa estava com uma situação de dinheiro, né, uma situação financeira reduzida, e veio fazer um comentário. Eu falei, viagem, excursão, você vai passear tanto. Mas eu não gosto de excursão. Por quê? Porque todo tempo tem que fazer tudo junto. E aí eu falei assim, mas isso não é bom? Ela falou assim, às vezes mas às vezes eu gosto de fazer as coisas sozinha, passeios sozinhos. E eu fui explicar que nem sempre em excursão você tem que estar fazendo tudo junto com o grupo da excursão, junto com o guia. Mas é claro que se você não está, você tem que ter realmente até um motivo para não ir, até por uma questão de controle mesmo, para o guia saber onde estão essas pessoas, né, esses passageiros que não estão com ele naquele momento. Mas você explicar isso para a pessoa entende, mas questiona um pouco. Por quê? Porque na verdade ela não quer ouvir aquilo. Ela quer questionar o fato dela não ir na excursão, né? E aí a gente começa a colocar algumas situações positivas para que aquela pessoa se sinta mais confortável na hora que ela tomar uma decisão. Aí eu falo, uma situação confortável para quem? Para mim, que deu exemplo, para mim que vivi aquilo, para mim que considero, a percepção aí, né? Começo a analisar aquela verdade. Uma coisa que a gente percebe nos conflitos entre as pessoas são essas tais verdades, né? Verdade é algo muito questionado, porque o que é verdade para mim não é verdade para o outro, não existe verdade absoluta. Mas eu imponho a minha verdade como se ela fosse absoluta, como se ela fosse a certa, a melhor. E o outro também tem a verdade dele. Olha aí o porquê do conflito, né? E a gente vai seguindo com alguns exemplos. Eu, numa ocasião, dando uma aula, né? Uma aula de relação interpessoal numa turma de guia, um aluno falou assim, no próximo final de semana, na próxima aula, eu não vou vir à aula, porque eu tenho uma viagem. É muito comum isso, né, no curso de guia. E a gente lamenta, mas tá ok. Aí, conversando para ele, para onde você vai? Para onde você vai levar um grupo? Aí ele falou assim, vou para conservatório. Eu falei, que legal, você gosta, professora? Eu falei, eu nunca fui. Mas por quê? Sei, sempre que eu penso em fazer um passeio, eu sempre penso em alguns lugares. Eu até tenho uma vontade realmente de ir, até para poder ter a minha opinião, a minha percepção sobre o conservatório, porque as pessoas falam coisas diferentes, cada um fala uma coisa, e é interessante que não é todo mundo que gosta de conservatório. Por quê? Eu tenho que levar pessoas para aqueles lugares, primeiro que elas queiram ir e me procurem para aquilo, mas dentro daquilo que elas estão buscando de acordo com as preferências, com os gostos dela, né? E aí foi interessante por esse exemplo, porque tinha um grupo de alunos e uma aluna falou assim, eu gosto muito de lá, já fui várias vezes. Uma falou assim, que horror, tenho horror àquele lugar. A outra falou assim, por que horror? Foi uma das piores experiências que eu tive na minha vida, viajando, foi para conservatório. Aí, claro que surgiu aquele grupo ali de bate-papo, né? E eu adoro esses grupos assim de bate-papo, porque é a hora que você começa a perceber como é que as pessoas estão num conflito. Ninguém estava brigando, até rimos,
dessas situações, e foi interessante porque uma pessoa falou assim, por isso que é bom. O outro falou assim, porque não é legal por isso que o outro falou assim, e é legal justamente por essa questão aí. Ou seja, mais uma vez, a percepção de sobre um aspecto único, que é de um local que é o mesmo, e cada um que vai tem uma opinião diferente. Não, cada um que vai não, até porque quem não vai também tem uma opinião, né? Aquela opinião que é baseada em milhares de coisas, né? Eu, por exemplo, pelo que eu ouço das pessoas e pelo que tem lá no lugar. Mas tenho vontade somente por essas questões todas. E conservatório é um exemplo bem interessante para falar disso, porque não é um lugar que você assim, eu vou mesmo sem gostar muito, eu vou porque viajar é sempre bom. Não. Aquilo que acontece lá em conservatório, o que tem naquele lugar, né, tem que fazer parte do que você busca para você enquanto passageiro, né? E aí, você sabendo disso, você guia de turismo, sabendo que tem essas pessoas que gostam muito, uns não gostam, uns vão só por curiosidade, vocês têm que ter essa sensibilidade para perceber isso, até para poder conversar com aquelas pessoas, né? Exemplo, você não gosta disso porque realmente lá tem isso. Mas em compensação, tem esse outro item aqui, tem esse outro local que também vale muito a pena, né? Então, acho que conhecer o lugar traz para o guia uma certeza de conhecimento e aí faz com que o outro vá sabendo o que pode ter ou o que não pode ter ali. E eu acho isso muito legal. Acho tudo, falar de conflito é tão interessante porque as pessoas não estão brigando, mas estão questionando, né? Aí vem essa questão da verdade absoluta, tem essa questão dos conflitos interpessoais, que são esses que eu falei, né? Aí alguém fala assim, mas relação interpessoal, sim. Até em aula eu já falei sobre relação intrapessoal. O que seria uma relação intrapessoal? Relação sua com você mesmo. Então, se você se relaciona com o outro, você tem conflito com o outro, quando você se relaciona com você, você também tem conflito com você. Aí, falei, como é estar em conflito com você mesmo, né? E aí, a gente coloca o exemplo atual dessa pandemia. Não queria entrar muito nessa questão desse método agora, não, porque senão a gente vai entrar. A gente fica aqui um dia inteiro, uma noite inteira falando e não vai chegar a um ponto, né? Mas é interessante falar dessa pandemia, sabe por quê? Isso só para associar o conflito intrapessoal. Pessoas que têm muita dificuldade de estar consigo mesmo estão com muita dificuldade de viver nessa quarentena, que já saiu de quarentena há muito tempo, né? Mas ainda estamos numa grande quarentena. A quarentena inicial, 15 dias, um mês, e olha aí o tempo passando, já são mais de 2 meses, né? Mas tá bom, tem que ser. Então, o que fazer? Aí as pessoas estão colocando na internet maior velocidade, estão assinando Netflix, estão vendo programas diferentes de televisão, uns estão criando receitas, e cada um está vivenciando alguma coisa diferente. Mas por quê? Para aprender a viver melhor com aquilo que está sendo oferecido para ela nesse momento, que é a própria casa. E aí vem essa questão, por que conflito? Por que o conflito aqui, nesse exemplo? Porque quando você tem uma dificuldade de permanecer com você mesmo, você está num grande conflito, né? Uma pessoa que se isola numa casa, num local mais afastado e fica muito ociosa, ela é uma pessoa que é a hora que a gente analisa se é uma pessoa, a chamada bem resolvida, né? É uma pessoa bem resolvida. Então, uma pessoa que não, uma pessoa que tem dificuldade de estar com ela mesma. Então, ficar sem uma televisão, uma internet, ou sozinha mesmo, é a hora que a gente percebe o quanto é difícil estar nesse momento aqui de isolamento social, né? O nome isolamento sozinho, né? Enfim, remete para quando eu falo isolamento social, aí eu acho assim, como a gente valoriza a relação interpessoal. Quem me conhece sabe, que já teve aula comigo, sabe? Como eu falo da importância dos relacionamentos interpessoais, né? E aí, quando a gente fala em isolamento social, ou seja, um isolamento de pessoas, né? Da sociedade mesmo. E bem difícil sim, tá? Bem difícil. Eu, como dou aula, tô sempre com muita gente, eu pego além de condução, e vou para vários ambientes diferentes de sala de aula onde eu encontro segurança, né? Porteiro,
pessoal de secretaria, coordenação, sala de aula. Eu passo por diversas pessoas e vários grupos de pessoas. Mas é aquela história, né? Tô sentindo falta de tudo isso? Tô. Mas o que você está fazendo nesse momento? Na televisão, na internet, eu tô dando muita aula, então isso também me ajuda. Mas se você não estiver fazendo nada, o que você não tiver esses compromissos, o que você faria? Né? Já perguntaram isso, por isso que eu estou comentando isso aqui, tá? O que eu vou falar agora é o que eu estou fazendo, está sendo importante para mim. Eu não vou poder nunca chegar para vocês e falar assim, ó, faça isso, porque o que serve para mim não vai servir para o outro. Mas aí vão as dicas, né? Claro que uma internet ajuda, tá? Mas assim, ver sites de viagens, tem muitos sites que eu acabei descobrindo de passeios, programações. Já fiz 2 cursos agora dentro do que eu estou realmente, né, trabalhando, dando aula. Um foi sobre a questão para mim mesmo, tá? Assim, nada, coisas pessoais, tipo finanças pessoais, né? São sempre assuntos que eu acho que valem a pena. Outro foi de relação interpessoal, concluído. E eu estou agora em curso, que eu também estou até um pouquinho atrasada, não vou mentir para vocês, que essa semana eu estava fazendo umas planilhas de acompanhamento de alguns alunos na outra instituição que eu dou aula. Aí realmente o curso acabou ficando um pouquinho de lado, mas é dentro da área de administração de pessoal. É a parte burocrática, né, da empresa. Mas que para mim é conhecimento, melhora para mim e para o outro, porque eu estou aprendendo para poder passar isso para o outro. Então, o quanto importante isso, né, acontece. E isso, então o conflito a gente pensa o que é conflito interpessoal entre as pessoas, o que é conflito intrapessoal é o conflito com ela mesma. Tá bom, falei, mas de repente pode não ter ficado claro. Enquanto você está em dúvida do que fazer, você está em conflito, esse tal intrapessoal. Quando você questiona o outro te questiona, você tá tomando decisão junto com o outro, é um conflito interpessoal, com você mesmo. Eu não sei se eu simples, né? Se eu saio ou se eu fico em casa. Gente, aqui não tem opção não, tem que ficar em casa, tá? Mas vamos dar um exemplo assim, tipo, preciso ir à rua. Um exemplo assim, né? Preciso ir à rua, mas eu tenho que ficar em casa. A lei é essa, né? A regra é essa. Se eu tenho que ficar em casa, eu tenho que ficar em casa. Mas eu estou querendo muito. Aí eu acabo inventando os motivos, né? Comprar alguma coisa, enfim. E aí isso acontece sim. Se isso acontece sim, o que eu poderia fazer? Me protejo e vou. A partir do momento que eu tomei uma decisão de ir, eu eliminei aquele conflito. Na rua a gente vai fazer outros conflitos e vai administrando eles com as decisões tomadas, né? Compro essa fruta aqui mesmo nessa pessoa aqui da rua que está vendendo fruto ou vou ter um hortifruti? Ai, não sei. Enquanto você não sabe, você está em conflito. Quando você decide, vou comprar nesse aqui mesmo da rua. Tomou decisão, eliminou o conflito. Então, é sempre uma decisão sua com você mesmo. Você coloca interrogações e você resolve. Interpessoal, as interrogações são em 2 pessoas e a hora que um cede ou o outro decide ou você decide, ali que o conflito é eliminado, tá? Numa relação mais conflitante, mais difícil de administrar, não é uma questão sua com você, é uma decisão sua, e nem só com o outro, mas você vendo, você também tem que mediar o conflito. O guia passa muito por isso, né? Porque ele está ainda em viagem, né? Está no ônibus ainda, eu não viajo, eu digo no todo, mas assim, no deslocamento. Eu tô ali com um grupo e tô percebendo que durante o passeio tinha sempre ali um grupo juntinho, mas tô percebendo que na hora do ônibus tem um para cada lado, assim, estão nos mesmos lugares, né? São assentos ali que foram definidos, mas um tá olhando para a janela, o outro tá mexendo no celular, o outro tá no corredor, assim, né? Mais olhando pro corredor. Aí você percebeu que ele tem um conflito instalado. Então acho que vale super a pena.
ficar mais próximo desse grupo, não é chegar intervindo na hora, mas chegar perto desse grupo e ficar tentando perceber algo que pode ter acontecido por ali. Se você não perceber nada, pode até seja uma situação que, não, realmente as pessoas estão cansadas, né? Mas pode estar acontecendo alguma coisa sim. E disso que pode estar acontecendo alguma coisa, você pode ser a pessoa mais importante daquele momento. É alguém que percebeu a situação e que vai mediar aquela história dali. Vale a pena ou chegar e bater um papo ali com o grupo e ver como é que eles vão reagir ao que você for falando, mas que bate-papo? Papo da própria viagem, comentar alguma coisa. Pô, legal esse ônibus, né? Pô, esse ônibus é super bacana. Ou então, essa estrada tá boa, né? Realmente, essa estrada, um tempo atrás, era bem esburacada, ela agora tá lisinha. Enfim, sabe aquela coisa do papo furado, mas que tem a ver com aquele contexto, para não parecer aquilo? Isso é uma dica assim, que a gente dá para poder se aproximar, às vezes, de alguém ou de um grupo e que acaba funcionando bem, tá? Não é regra, a gente, na verdade, vai colocando situações, vai percebendo como o outro vai reagindo àquilo que você lançou e vai deixando eles darem esse retorno para você, tá? E o conflito, que a gente tem uma das maiores preocupações entre as pessoas, é quando há um questionamento político, social, preconceituoso, enfim, religioso e outras coisas mais. A gente realmente percebe o quanto a gente tem que evitar esses comentários. Isso é uma forma de evitar um conflito. Então, o conflito ele pode ser evitado, tá? Evitado nesse sentido, evitar alguns assuntos polêmicos. Se alguém entrar no assunto, já entrar, e agora? Mudar de assunto, de repente, pode ser uma opção? Pode ser uma opção. Mas pode parecer para o outro que está fugindo daquilo ali. Gente, mas o fugir também é uma defesa nossa. Fuga. A fuga é um mecanismo de defesa. A gente precisa sair dessas situações. Como? Gente, vamos falar disso depois? Eu queria agora comentar um negócio com vocês. Então, assim, dá uma resposta para aquilo ali e elimina, tá? Um comentário, às vezes, do próprio passeio, de alguém, ok? Isso acaba, às vezes, funcionando, tá? Então, a gente, quando fala de conflito, pensa que é uma coisa natural, é do dia a dia, acontece com você mesmo, eu comigo mesmo, e um com o outro, tá? Seja em casa, no trabalho, entre os guias. A gente vem percebendo muito isso, do guia com os parceiros comerciais, né? Os restaurantes, as lanchonetes, lojinhas de modo geral, onde você leva aquelas pessoas que estão ali naquele certo local, tá? Então esses são os parceiros comerciais, tá? Os hotéis, as hospedagens também. Então assim, sempre manter um bom relacionamento com todos esses locais, a gente chama de parceiros comerciais, né? Esses locais que você vai, para que você mantenha sempre mantendo um bom relacionamento com eles, você acaba sempre mantendo algo equilibrado, equilíbrio emocional, tá, gente? De vocês, e automaticamente para que os grupos, quando você estiver naquele local, você possa levar e você possa ser bem recebido e o seu grupo possa ser também bem recebido. Seu grupo não, seus grupos, né? A todo momento. Então, assim, evitar esses conflitos. Chegou lá num local, tá o dono da loja ou o vendedor conversando sobre alguma coisa que é polêmica, entendeu? Finge que não ouviu. Se ele vier questionar, assim, vamos conversar disso depois, eu tô aqui envolvida aqui com um grupo, eu tô aqui na atenção. Fica perto do grupo, tá? Mas eu não posso falar alguma coisa aí. Não pode falar porque vai ter conflito. Mesmo que vocês não briguem, ele não fique chateado com você vai estar comentando alguma coisa que é diferente daquilo que ele havia comentado. Então, evitar, tá, gente? Vamos evitar ao máximo essas situações. Estão evitando isso. Tem assunto polêmico? Sai de perto, sai fora, tá? Sai fora. Tá? Então, isso. A gente pensa o quanto a gente faz conflitos com a gente mesmo, tá? Nos grupos que a gente pertence também, vários conflitos surgem.
e a gente acaba impelindo, né, de forma por causa das situações, dependendo das pessoas, tá? Então, qualquer divergência de opinião, de percepção é uma geração de conflito, tá? Não esqueçam nunca disso, ok? Algumas coisas mais sobre a situação do conflito é perceber que lidar com situações que geram conflitos não é nada fácil, tá? Até porque a gente tem, de modo geral, uma necessidade de dizer o que a gente pensa, né? Mas não vai fazer muita diferença. Vamos pensar dessa forma, tá? Ou então, coloca o que você pensa, sabendo que o outro pode questionar, aí fica parecendo uma implicância, sabe? Alguma coisa do tipo, ok? Estou aqui, então, à disposição de vocês, sempre trazendo alguma coisa que seja importante para a gente continuar falando da importância da relação entre as pessoas. E hoje falando de conflito, para poder mostrar a vocês que é algo super do dia a dia, super tranquilo, mas que pode gerar uma briga sim e algo mais destrutivo, tá? Algo que destrói nosso relacionamento não é legal, tá? Turma, muito obrigada aqui por estar aqui me ouvindo, e eu quero muito poder estar com vocês em breve, tá? Vamos estar, tá bom? Beijo grande.